Salve, gente! Eu sou o Rogério Simões e este é o canal Arte Falada. Nessa nova fase do canal, eu começo hoje uma série chamada Os Discos da Minha Estante, na qual eu vou pensar aí alguns discos que eu acho legais, que são interessantes, que tem algum fato interessante e trazer aqui para vocês. Esse ano, como em qualquer outro ano, nós vamos ter discos que vão completar 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. E o que é mais comum é se falar sobre os discos que estão completando 50 anos, né? Muita gente vai falar sobre discos muito legais, tá? Alguns eu tenho aqui na minha estante, mas para diferenciar um pouquinho, e como o próprio nome, né, o título do vídeo chama, eu vou falar sobre um disco sessentão, um disco que está completando 60 anos. Mas para falar sobre esse disco, eu preciso falar de outro disco que também completa 60 anos. Tá? Os dois discos são esses daqui. Tá? O icônico Getz Gilberto, né, de 64, e esse, que é um sessentão pouco conhecido, tá? O Getz O Go Go, né, que tem esse nome porque foi gravado numa boate, num nightclub em Nova York, nos anos 60, em 1964, chamado Café Ao Gogô. Tá? Então, por que eu tenho que falar, né, desse disco, né, para falar um pouco desse? Porque eu considero esses dois discos como meio irmãos. Tá? E por que meio irmãos? Claro, esse aqui é muito mais famoso, é um disco de estúdio, né? E esse é um disco ao vivo, né? Gravado um pouquinho, esse gravado, acho que, deixa eu ver aqui no meu texto, em março, né? E esse aqui em agosto. Claro que esse daqui depende um pouco desse daqui, né? Mas o que acontece? A gente tem poucas semelhanças, né? Na verdade, duas pessoas que estão no mesmo disco, né? Nesses dois discos. O Stan Getz e Astrud Gilberto. Tá? Só que o que acontece? Esse daqui é um disco de música, basicamente de música brasileira, de bossa nova, né? A gente só tem música brasileira aqui e músicos brasileiros, a não ser o Stan Getz. Já esse outro disco aqui, na verdade, é um disco que tem algumas músicas brasileiras, algumas músicas da bossa nova, Astrud Gilberto, e em três músicas, das 6 que a Astrud canta, a presença do baterista brasileiro, o Elcio Milito. Mas antes de continuar, eu preciso, né, dar um recadinho para você curtir, seguir o canal, contribuir ali com um cafezinho, tem o Pix aí para você contribuir. E se você quiser contribuir com um valor um pouquinho maior, quiser adquirir algo mais legal, você pode acessar o meu perfil no Instagram, né, de fotografias fine art, e adquirir alguma dessas fotografias para você decorar a sua casa, para você dar de presente e ajudar a manter o canal, contribuir com um valor um pouquinho maior. Tá? Então, retomando, né? Esse disco gravado em março, um disco de estúdio, e esse disco gravado ao vivo, né, nessa boate, em agosto de 64. Tá? O que é importante, né, enfim, desse disco aqui? É engraçado que nesse daqui, muito embora a Astrud canta em algumas músicas, né, sobretudo o que é fundamental é a primeira música, que é o Garota de Ipanema, é música com a qual ela ganhou o Grammy de 1965, né? Mas ela não aparece, né? O nome dela não aparece, aparece, claro, aqui dentro, mas não aparece na capa do disco, tá? Então vamos deixar isso aqui de lado e vamos falar um pouquinho do Café ao Gogô, que é um disco do Stan Getz com Astrud Gilberto, né? O nome dela está aqui, né? Um novo quarteto que o Stan Getz estreava tocando nesse nightclub, né?
das 10 músicas, 6 interpretadas pela Astrude. E a gente tem, na verdade, uma música que é comum aos dois discos, que é Corcovado, tá? Que é importante dizer que na verdade, cantada meio em inglês, meio em português, e a versão em inglês, a versão do escritor, do Gene Lees, que é o cara que por acaso escreve, né? Faz um texto aqui sobre esse disco, tá? Aí abrindo um parênteses, né? Reza a lenda, não só reza a lenda, como eu já vi em entrevistas, né? Que o Tom Jobim não gostava muito dessas versões em inglês das músicas dele, né? De algumas músicas que ele fez a letra, né? E eu vi uma entrevista do Paulo Jobim, né? Seu filho, falando sobre que ele não gostava, que ele queria aprender melhor o inglês para ele próprio fazer as versões ou ele próprio escrever. Isso, ao longo da carreira, acabou acontecendo. Ele escreveu, compôs músicas diretamente em inglês, músicas que só tem letra em inglês, não tem a letra em português, né? Mas eu particularmente, e especificamente em Corcovado, que na versão em inglês recebe o nome de Quiet Nights and Quiet Stars, eu tenho uma predileção pela letra em inglês. Não que eu ache ruim a letra em português. Eu acho que são atmosferas diferentes, né? A letra em português ela reproduz uma ideia da Zona Sul carioca, entre os anos 50 e 60, uma coisa mais despojada. E a letra em inglês, eu acho ela mais profunda. Tá? Eu acho ela é mais poética, ela é mais profunda. Claro, ela não, para ser algo mais universal, não daria para ela ser tão focada nesse espírito, né, do Rio de Janeiro, mais especificamente da Zona Sul carioca, né, ali dos anos 50 e 60. E o exemplo que eu dou é uma estrofezinha que eu acho sensacional, que eu acho linda, né, que é Floating on the silence that surrounds us, né, flutuando no silêncio que nos cerca, no silêncio que nos rodeia, enfim. Eu acho tão poético isso, né, tão bonito, tão lindo. Tá? Na sequência aqui a gente tem mais algumas outras músicas. Astrude canta músicas em inglês também, isso é uma coisa importante, né? Astrude, na verdade, ela é a primeira a cantar essas versões em inglês porque ela sabia inglês, ela falava inglês, né? O pai dela era um professor de línguas, então ela aprendeu, falava muito bem inglês, então ela acabou sendo essa primeira intérprete, e não só a primeira intérprete. Tom Jobim grava disco, né, em 64, João Gilberto, a gente tem outras figuras que vão ficar nos Estados Unidos, mas especificamente a Astrude, ela se torna a voz e o rosto da Bossa Nova nesse começo, né, no pós aquele show de 63 no Carnegie Hall. E ela grava, né, enfim, esses 2 discos, e ela se mantém nos Estados Unidos, né? Tom Jobim vai, volta, fica um pouco lá e tal, depois, mais à frente, ele, enfim, mora mais tempo lá, o João Gilberto também, mas Astrude, especificamente, fica nos Estados Unidos, constrói essa carreira nos Estados Unidos, claro, cantando músicas músicas brasileiras, depois de um tempo ela acaba cantando só em inglês, né? Mas o importante é isso, ela é essa cara, né, da Bossa Nova, a cara e a voz, né, o rosto e a voz da Bossa Nova nesse comecinho, tá? E tudo começa para ela, especificamente nesse disco aqui, tá? Que é um disco muito legal, é um disco que eu acredito, principalmente no Brasil, ele é um disco pouco conhecido, porque ele não teve uma versão brasileira. Tá? Esse disco é lançado em 64 em vinil. Essa edição que eu tenho é uma edição alemã dos anos 90, embora
o texto seja em inglês, é uma edição alemã dos anos 90, né? Não tem uma edição brasileira desse disco, então eu acho que é um pouco isso, que ele é um disco pouco conhecido, né? Um pouco falado, mas é um disco muito legal, disco curto, claro, os discos dessa época não são muito longos, né? Eu acho que ela tem, deve ser mais ou menos uns 40 minutos, talvez 30 e poucos minutos, né, de interpretação. Um disco ao vivo, mas um disco bem gravado, isso aqui é importante também. O engenheiro de som desse disco é o Ruud van Gelder, que é um cara mítico, lendário, tinha um estúdio, era um engenheiro de som que gravou, um monte de gente gravou os principais discos do Joe Coltrane, né, de muita gente importante, então também tem essa chancela aqui. Então, é um disco que eu recomendo, se você quiser ouvir, ele está nos streamings. Se você quiser comprar, seja o vinil ou o CD, aí você vai ter que procurar, provavelmente uma edição importada, mas enfim, eu comprei, ele é uma edição importada, mas eu comprei aqui no Brasil, então você deve encontrar, enfim, quem colecionador procura, né, rato de procurar discos por aí, não deve ter dificuldade de encontrar esse disco. Tá ok, gente? Então, até mais.